Muito bem, hoje vamos falar sobre essa introdução da armadura de Deus. E começando diz, armadura de Deus, e começa falando, mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha, que, se não contar com toda a armadura de Deus, é impossível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. O Espírito Santo, instruindo Paulo, o apóstolo, a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com Satanás, e este, por sua vez, tem usado, no caso aqui já se refere a Satanás, tem usado o mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos, para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Antes, enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. E aí tem um texto de João 14, 18, 19 que diz: não vos deixarei órfão, disse Jesus. Voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Campo de batalha. Só os verdadeiros cristãos enfrentam 3 ferozes inimigos nesse campo de batalha. Quais são? O mundo, a sua própria carne e quem mais? E o diabo. Então, primeiro, aqui o Espírito Santo usou Paulo para deixar claro a todos os cristãos, todos da fé, que a vida cristã, bem, a vida no mundo já não é fácil para ninguém. Todo ser humano, independente da crença, ateu, qualquer ser humano nesse mundo vai enfrentar problema. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque sabe, porém, isto, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão ingratos, cruéis, atrevidos, desobedientes aos pais. E aí tem, em Colossenses, uma lista de inclinações carnais que o ser humano está sujeito. Então imagine você, vivendo no mundo mal, que está no domínio do diabo, porque diz, jaz no maligno, e a natureza humana piorando a cada dia, o que você espera de um mundo desse? Problemas, lutas. Então não é porque eu sou cristão e o outro é ateu, que ambos não vão passar por lutas. Todos nós iremos enfrentar as consequências de um mundo mau. Às vezes a pessoa diz, por que Deus permitiu isso? Não, Deus não permitiu. Deus deu ao ser humano o direito de escolha. Se uma pessoa se embriaga e mata por acidente alguém, ela teve o livre-arbítrio dela. Ela sabe que, primeiro, jamais ela deveria se entregar ao vício, tampouco conduzir embriagada. Então Deus não tem a ver com aquilo. Simplesmente a ignorância humana, a cobiça humana ou a vontade de fazer tudo do seu jeito, né? A carne mesmo, leva a pessoa a achar o seguinte, eu posso tudo. E as consequências? Dane-se as consequências. Só que elas virão para bons e para maus. Então, se a pessoa comete um erro e de repente causa um problema para ela e para alguém, não foi Deus que permitiu, foi ela quem criou. Então, hoje em dia, independente de quem quer que sejamos, vamos enfrentar problemas, que fique isso claro, porque vivemos no mundo mal. E eu falo isso para que a senhora e o senhor não fiquem espiritualizando tudo, porque nem tudo é demônio.
Temos que orar? Com certeza. Mas nem tudo é demônio. Existem coisas que, principalmente tratando-se da vida da pessoa, é uma questão de consciência. Digamos que você gasta além do que você ganha. Está endividado, nome sujo, humilhado. Foi demônio? Não. Digamos que você emprestou o nome para quem não deveria. Está perdendo tua casa, teus bens. Foi demônio? Não. Digamos que você se envolveu num relacionamento onde você teve os sinais que aquela pessoa tinha problema. Hoje você está sendo traída, maltratada, sofrendo maus tratos. Foi demônio? Você viu. Mas de repente ignorou os sinais e seguiu o coração. Então nem tudo tem que ser espiritualizado, porque boa parte dos problemas a própria pessoa ela criou. Quando ela deixou de pelo menos usar aquilo que Deus lhe deu, o raciocínio, a capacidade de pensar. Mas nós sabemos também que, tratando-se da armadura de Deus, quando eu e você saímos da mão do diabo, porque somos comprados, literalmente comprados e resgatados pelo sacrifício do Senhor, passamos a deixar de seguir o mundo, o pecado, o inferno, e nos convertemos a Jesus. Eu virei para lá porque a cruz ficava ali. Nos convertemos a Jesus. Nossa alma é resgatada das trevas para onde? Para a luz. Nós sabemos que o inferno vai ficar louco. Porque queira sim, queira não, há uma luta espiritual. E aqui nesse texto, se você for ler do princípio, mais à frente penso que vai mencionar, há uma batalha espiritual muito grande entre Deus e os que servem a Ele, e o inferno e seus demônios. Isso é inegável. E qual é a preocupação de Satanás? É quem está lá fora já no domínio dele, que se hoje, infelizmente, morrer, não tem direito à vida eterna, porque não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou de repente deu as costas para ele. Isso é um outro assunto. Mas a preocupação do inferno é com essas pessoas? Não. Porque se hoje, infelizmente, elas morrem na condição de viver no pecado, elas já têm destino certo, que é a condenação eterna, longe de Deus. Sem falar que, por não conhecer a verdade que liberta, elas não sabem como chegar a Deus. Por isso que muitas se matam e se matam, e vivem desesperadas aí, morrendo aos poucos, porque não conhecem a verdade que liberta. Não tem o nome de Jesus, o Espírito de Deus, a fé e a palavra. Então o diabo pensa, ela está cega, não vai chegar a lugar nenhum. Qual é a preocupação do inferno? Ele pensa, nós temos que atacar aqueles que estão no caminho de Jesus. Aqueles que têm a fé inteligente, têm a palavra de Deus. Aqueles que sabem do que são capazes através de uma comunhão através de Deus. Aqueles que têm a salvação porque foram remidos pelo sangue, aceitaram o Senhor Jesus. São contra esses que o inferno se reúne para atacar. E ele vai atacar de que forma? Bem, vai usar o mundo em geral, vai usar a própria natureza nossa, e aqui fala de outra coisa, né? Aqui, ó. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos: o mundo, a sua própria carne e o diabo. Pois bem, o diabo já é o principal. Então ele vai usar carne, natureza humana, e vai usar o quê? O mundo. E é aí que entra essa responsabilidade minha e sua, de termos os nossos pés no chão.
E entender que a salvação, a luta é individual. Porque o que a gente vê hoje em dia? O que nós vemos hoje, a gente que atende as pessoas, tratamos das pessoas, nós observamos que hoje em dia as pessoas elas querem viver uma vida coletiva, no que diz respeito à sua vida espiritual. Hoje nós estamos congregando, estamos aqui reunidos, é muito bom, mas sua luta não é aqui, é lá fora. Mas existem pessoas que lá fora, da porta para fora da igreja, elas não têm vida com Deus. A vida com Deus delas se resume a isso aqui. Uma fração do seu dia. Digamos que ela vem 3 vezes por semana à igreja, ou 4. Quanto tempo ela fica aqui dentro? E por incrível que pareça, enquanto essas pessoas não entenderem que elas precisam ter uma comunhão com Deus, e para ter essa comunhão elas não precisam da igreja e do pastor. Entenda, a igreja e o pastor faz parte, mas a sua comunhão com Deus não depende da igreja e do pastor. Depende da sua fé em Jesus. Você não vai ver nos evangelhos Jesus transmitindo a responsabilidade espiritual de uma pessoa para outra. Jesus disse para a mulher pega em flagrante adultério: cadê os teus opositores, os que te condenavam? Senhor, ninguém ficou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não falou: olha, se ficar fraca, me procura que eu te ajudo. Ou se tiver com algum problema, liga para o fulano que ele vai te ajudar. Não, a responsabilidade de não pecar era dela. Mas hoje nós vemos pessoas dizendo: eu em casa, eu perdi a cabeça por causa do meu filho, minha mãe. A pessoa quer justificar que ela está pecando por causa de alguém. Está vendo aí? Deixei de ir à igreja, fiquei fraca. Não, você não tinha comunhão com Deus, você já estava fraca. Aquele pecado só mostrou que estava dentro de você já. Porque da porta para fora você não tem vida com Deus. Quando o Senhor Jesus foi abordado pela mulher que tocou na orla do manto, o que Jesus disse para ela? Minha fé te salvou. A fé de todos os discípulos te salvou. Veja se ele transferiu para alguém ou para alguma coisa a mudança da vida daquela mulher. O que Jesus disse? Sua fé te salvou. Pronto, acabou. E basta vir uma pandemia para a gente entender isso. Que você precisa lá fora ter vida com Deus. Porque na pandemia você não tem igreja e nem pastor. Vou assistir online. Tem gente que nem online tem. E aí? Vai ficar como? Está pensando? Vai ficar de que jeito? Vou morrer? Vou cair? Vou ficar fraco? Repito, não estamos a dizer que você não tem que congregar, tampouco pedir ajuda. Isso faz parte, mas não é o caminho. O caminho é você colocar a sua fé no Salvador e na palavra dele e depender dessa fé. Por isso que da porta para fora, quem usa a armadura, mantém a oração, busca na palavra, se necessário jejuma, quando tem um conflito ou uma necessidade, se necessário vai meia-noite no seu quarto ou no lugar da sua casa e faz uma oração, levanta 3 da manhã, faz uma oração. A pessoa mantém um contato com quem? Com Deus. Vem à igreja porque faz parte, ela quer congregar, quer ouvir a voz de Deus, mas isso não é tudo. Ela tem vida com Deus. Então, aqui nós vamos ler sobre a primeira. O primeiro opositor, a carne. A carne é a velha natureza rebelde que herdamos de Adão, que se recusa a obedecer à palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Israel tem sido exemplo disso, pois ele diz à nação: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde
e contradizentes. Romanos 10, 21. Mas na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também. E aqui tem as referências, né? João 16, 33. Venceu a carne, Romanos 6, 1. Gálatas 2, 20. E venceu o diabo. E aqui tem Efésios 1, 19. Ou seja, um dos nossos opositores é a nossa própria natureza. Porque imagine, o ladrão na cruz aceitou Jesus, e ele tinha minutos, ou horas, ou minutos para morrer. Ele nem precisou de batismo, porque a carne dele já não iria lhe tentar, porque a carne dele já estava morrendo na cruz. Então não precisava sepultar o que já estava sendo crucificado. Mas eu e você, que nos mantemos nesse mundo, aceitamos Jesus ali nas águas batismais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos mantemos nesse mundo, nós precisamos, dia a dia, sepultar e crucificar a nossa carne, que é a nossa vontade. A natureza pecaminosa, a natureza adâmica, não deixa de existir. Ela está sepultada, mas vira e mexe quer ressuscitar. Como dizia o outro, fui batizar meu velho homem, e o que eu não sabia é que ele sabia nadar. O miserável sabia nadar. Fui afogar o velho homem, o miserável sabia nadar. Então, todos os dias, você tem que negar a si mesmo. Todo dia, o orgulho vem tentar. A Bíblia diz que o pecado bate a porta. Todo dia, pessoas ruins virão. Porque aqui fala do mundo, nós pulamos o mundo, né? Aí, volta aí. O mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada e satisfaz a concupiscência da carne, desejos, sensualidades e cobiça, a concupiscência dos olhos e a soberba, que é o orgulho da vida. No caso aqui, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E tem um parênteses que fala sobre o orgulho, né? Que significa orgulho. 1 João 2. Então, todo dia, o pecado bate. Quer seja pela sociedade em que vivemos, que vive no pecado, falamos isso no princípio, quer seja pela própria natureza nossa. Então é uma guerra todo dia. Então o orgulho bate, os desejos carnais batem. E aonde que Satanás vai investir mais? No nosso passado. Se ele sabe que nós, antes de chegarmos aqui, éramos escravos do orgulho, ele vai nos tentar no orgulho. Escravo da cobiça, quer por dinheiro, quer pela sensualidade, ele vai te tentar nisso. Se no passado ele sabe que você vivia no adultério, ele vai te tentar nisso. Vivia na fornicação, na prostituição, você era escravo dos vícios de pornografia, de outras coisas como o sexo ilícito, uma coisa depravada, ele vai te tentar nisso. Mágoa, ele vai te tentar nisso. Então a nossa natureza carnal continua viva. Vive entre aspas, o corpo está vivo. Ele foi sepultado, ele foi neutralizado, porque a nossa mente, espírito, hoje se inclina e vive as coisas de Deus. E é claro, aí entra a ação do Espírito Santo. Mas o mundo virá e a nossa natureza também virá. É um ataque que nós sofremos todos os dias. E aqui diz, o que é uma armadura? A armadura é um revestimento, uma vestimenta protetora, usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de um vestimento invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma, salva. E aí diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A ênfase da palavra revestivos é proposital, porque dá a ideia de ordem divina, que tem que ser obedecida, custe o que custar.
Haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. Ou seja, a Bíblia diz revestivos, mas isso é algo pessoal. Tomai. Tem uma parte que também fala tomai, revestivos. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode tratar para mim desse assunto. Sou eu mesmo. Sou eu que oro. Sou eu que me desvio do mal. Porque cada item sou eu quem resisto. Sou eu quem creio. E aí mais à frente você vai entender como que cada armadura representa uma atitude nossa. Mas ninguém pode fazer por mim. Ora por mim, amém, eu oro, mas você tem que orar por si. Então eu tenho que ter consciência que a minha defesa, o meu ataque contra o mal, a minha integridade espiritual é unicamente responsabilidade minha, não da minha esposa e nem do meu marido, nem dos meus filhos, mesmo que esses estejam na igreja. Mesmo que eles não sejam exemplo, eu tenho o meu dever de fazer a minha parte. E aqui diz, ó, a armadura de Deus, aí fala dos itens que mais à frente iremos tratar. Nós temos que tomar o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, tudo isso com oração, súplica, vigilância no Espírito. Efésios 6,14. Não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Se Deus nos dá toda a sua armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar. O revestivos de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo. Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos às 7 igrejas de Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas ao vencedor. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma. Pois diz o texto em Mateus 16, 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a sua alma, é a pergunta. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, esse vencer não é na carne, é vencer onde? No Espírito. Então, para concluir, e nas próximas reuniões falarmos de cada item da armadura, saia daqui com essa consciência. Estamos numa guerra diária. O ataque vai vir do mundo, das pessoas, como da nossa própria natureza. Deus não nos deixou órfãos, nos deu todos os meios, principalmente o Espírito Santo, para nos guiar, proteger, orientar e nos fazer lembrar de tudo que está sendo tratado aqui agora. A salvação é única e individual. Cada pessoa tem que fazer sua parte, dentro e principalmente fora da igreja. Amém? Se você nesse momento tem consciência que tem vivido essa armadura, então agora você vai buscar, mais do que nunca, se fortalecer, pedir a Deus que te conserve, como disse Davi, crie em mim o coração puro, que Deus te conserve na pureza, te conserve nesse caminho, te fortaleça, te avive, te anime. Você vai buscar. Você que reconhece que há brechas, você deixou de tomar a armadura, vacilou, você esfriou na fé, você desanimou, deixou de praticar muitas coisas que te sustentaram a vida toda. Volte ao primeiro amor, acenda a chama. E você que está começando na fé, tudo para você aqui é novidade. Embora você ache fantástico, e isso
vem como bálsamo sobre a tua alma saber de tudo isso, porque aí tua vida, as coisas da tua vida começam a ter sentido. Ah, agora eu sei por que eu me dei mal, porque eu dei ouvido à minha carne, eu tinha que ter matado a minha natureza. E é uma batalha. Então pede a Deus que te ajude para sair por aquelas portas e começar a praticar isso. Amém? Nós vamos agora buscar nos revestir da armadura do nosso Deus. E nas próximas reuniões trataremos de cada item para você entender a importância dele.